Boa tarde, mais uma vez aqui nosso podcast ABC News, hoje focado no esporte do ABC Paulista, né? Vamos aí abordar alguns temas da região, dos times da região, que é da Série A2, por exemplo, Água Santa e Santo André, né, que estão aí na disputa. No caso, Santo André já está eliminado aí de alguma... de ir para a Série A1, né? A3, o Cachorrão, São Bernardo aí, todos conhecem. São Caetano está na A4. E o Tigre está na Copa do Brasil, que também não foi muito feliz na Série A1, né? E o nosso especialista aqui hoje, né? Nesse horário aqui de meio-dia, terça-feira, o Wallace Quaresma, que sabe tudo de futebol e mais um pouco, gosta, vive futebol, joga bola. Não vou falar o time dele, eu acho que eu já falei na outra vez, mas se ele ficar mais à vontade. E aí, Wallace, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, telespectadores. Mais um podcast aí do portal ABC News, trazendo informações aí dos clubes do ABC, né, Elias? Que tem bastante. Tem bastante polêmica que a gente vai deixar para o final do que aconteceu na rodada do dia 7 e 8 aí, né? Eu acho que mais precisamente no domingo, os né? Finais dos campeonatos regionais. Regionais, né? Teve até o UFC aí, segundo o Wallace, dentro de campo, né? Animou bastante aí. A gente entra naquela questão, jogadores, ser exemplo, né? Porra, cadê o exemplo pro torcedor não ter que invadir também e dar uns peteleco aí em jogador, que às vezes as torcidas organizadas principalmente têm vontade, né? E aí os jogadores dão um show à parte lá. Mas, Wallace, vamos lá, a gente começa com o quê nessa terça-feira aí? Série A2, Série A1 acabou, né? Série A1 acabou. Acabou, a gente entra em detalhes mais no finalzinho. Então, para a Série A2, saber o que está acontecendo, eu sei que o Água Santa manteve isso ali na primeira, bem competitivo com mais uns 3 ali, né? Então, 1 ponto de diferença. Vamos lá, Elias. O Água Santa aí que está com as suas pretensões de voltar à primeira divisão, né, do futebol paulista. Tá encaminhada aí, já se classificou aí para a próxima fase, em primeiro do grupo da classificação geral, né? Venceu, né, na última rodada o Osasco Sport por 2-1 em casa. E fechou aí a primeira fase na liderança da competição. Então, o Água Santa vem bem aí na competição, né? Só foram 15 jogos, 10 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Então, excelente, é um bom desempenho aí do Netuno. Empolgando aí os torcedores de Diadema. Até, né, é interessante que o Água sempre está na primeira divisão, depois volta para a segunda e tal. Os mesmos jogadores não é o mesmo do ano passado, provavelmente, né? Então, Elias, como eu falei... Que tá agora na Série A2 aí. Como eu falei no programa passado, o Água Santa ele veio com uma base já do brasileiro, né? Que ele disputou no ano passado. AD, né? AD. A Série D, na verdade, né? E manteve aí boa parte do elenco, trouxe alguns reforços, e aí a equipe agora do professor Ademir, né? Tá desempenhando um bom papel aí na competição, né? Então, pelos números que eu te passei aí, 10 vitórias, né? É a melhor campanha aí entre os times. Inclusive ficando à frente aí de Ferroviário e Ituano, que também estavam bem escalados aí nessa competição, né? São os favoritos, né? Inclusive a subir também. Mas o Água Santa tá deixando o torcedor orgulhoso. Orgulhoso, né? Não, é legal ver as vitórias do Água Santa. E que tem em outros campeonatos, acabando para eles esse ano também, para manter aquela sequência de jogos, talvez manter os jogadores? Você acha que mantém? Então, sim, acredito que sim, porque o Água Santa vai disputar o brasileiro, né? Assim como o Ituano. Não me recordo se ele vai disputar a Copa Paulista, que também é um campeonato importante, né? Porque o campeão dá a vaga aí, de repente, a Copa do Brasil. Se caso ele não for disputar a Série D, não me recordo agora, mas se ele ganhar essa competição, ele também disputa o brasileiro da Série D. Então, tem que ganhar necessariamente a competição. Porque assim, os finalistas, o campeão escolhe, né? Quem vai para a final, ou ele fica com a vaga da Copa do Brasil, ou a vaga para a Série D. E normalmente... Se caso, é que eu não me recordo agora, mas se o Água Santa já estiver na Série D,
Aí, automaticamente, ele vai optar por... Se caso ele não caiu, alguma coisa aconteceu ano passado, a gente levanta aí depois e passa. Mas se ganhar, tem a opção de escolher. Exatamente. E normalmente o melhor é o Brasileirão. O Brasileirão, exatamente. Porque aí você consegue ir subindo de divisões, né? Porque o que acontece, Elias? A Série D em si, como você mesmo mencionou, se a equipe cai, aí ela não tem, tipo, um calendário pro próximo ano. E na Copa do Brasil é um jogo de mata-mata, né? Às vezes é só um mata. Você perdeu, tá fora. Tá fora. Então, para você ter um calendário, que nem o Água Santa disputa. Ele consegue ficar ali entre os 4 e se classifica e sobe. Na Série C, mesmo ele não se classificando para a Série B, ou ele caindo, ele vai ter a competição da Série D ou vai ter a Série C. Então, ele permanece lá. É uma composição aí que eles vão montando a melhor estratégia, né? Se tiver na Série D, então ele também já tem acesso ao outro campeonato, né? Se ele tiver, ele já tem... Aí ele já vai direto para outra. Ele ganha da Copa Paulista. Sim. Aí ele já... Acredito que a direção vai optar pela Copa do Brasil, né? Já estamos lá numa competição. Então vamos e aí é gasto, né? Viajar um pouco, aí tem gasto. Eles lucro ao mesmo tempo. É lucro também, né? Vem uma verba também da federação. Das federações. O importante é estar competindo, Elias. Porque a equipe, o clube tendo o calendário cheio, aí, lógico, tem lá, como você mencionou, algum aporte das federações, se tem algum lucro, de repente, patrocinadores. Também patrocinador, mas é renda de estádio, né? O público. Então, para o clube em si é importante sempre estar disputando uma competição importante. E a gente abriu de novo hoje o programa falando do Netuno, porque das competições que está rolando, ele está em primeiro, né? Isso. Do ABC é um dos do ABC, do ABC. Que tá lá, então, tá lá em cima. Não tem jeito, né? Todo mundo só quer saber como é que tá o primeiro colocado. Mas, obviamente. Só que assim, né, Elias? O Netuno vai, apesar de ter classificado em primeiro, vai... Parece que não foi uma boa, assim, né? Entre aspas. Vai pegar time forte. Vai pegar pedreira. Times que dão trabalho aí, que sempre estão chegando também. É o caso do próprio Ituano, né? Que ficou anos e anos na primeira divisão do futebol paulista, né? Inclusive, bicampeão paulista. Tem também o Votuporanguense, que fez uma boa campanha, se classificando aí na 6ª colocação. E o 15 de Piracicaba, que é um clube tradicional, sempre está nas cabeças, vem disputando jogos, né, competições importantes também, então acaba sendo um adversário duro. Mas aí eu não entendi, ele está em primeiro em vez de pegar os mais fraquinhos, vamos dizer, na competição. Porque na verdade, assim, o que acontece? Vai intercalando, né? Tipo, primeiro, terceiro, aí 6º e 8º. E no final todos são bons, né? Sim, na verdade. Porque assim, geralmente o que acontece? A gente se imagina o quê? Você se classificou em primeiro. Você vai, se fosse um mata-mata, você ia pegar o último time que se classificou com a pior campanha. No caso, hoje seria o 15 de Piracicaba. Mas você, no jogo ida e volta, você decidindo em casa, você tem uma vantagem maior, né? Sim. Aí, tipo, você tem uma estratégia ali, você consegue se segurar fora de casa, traz o jogo para dentro do seu estádio, com a sua torcida a favor, e aí você monta uma estratégia para ir para cima. Agora não, é uma outra chave, né? Se classificaram 8, então são 2 grupos de 4, e aí você faz jogo turno e retorno, mas assim, a probabilidade de você de repente ficar fora é maior, porque você vai enfrentar outros times fortes também, né? Que se classificaram, como o Ituano, que está na própria chave do Água Santa. E aí a probabilidade de, tipo, o Ituano às vezes poder tirar o Água Santa é grande também. Porque o Ituano também fez uma boa campanha e dentro de casa o Ituano é forte lá no Novelli Júnior. Caramba. E nessa daí, né, por mais que pega um time, ele vai pegar um desses 3 aqui, né? Ele pega os 3, vai pegar os 3 que eu citei, então né? Tem jogo pra caramba. São mais 6 rodadas, né? Caramba. Então vai acabar no final de abril esse campeonato? Bem provável. Bem provável, né? E aí agora começa a pedreira. São times que estão disputando, né? Os 8 aí são times que chegou para tentar um lugar ao sol aí que é A1, né? Porque para você ter uma ideia, Elias, desses 4 que eu citei para você, né, na chave do Água Santa, logicamente, aí se classificam 2.
os 2 primeiros de cada grupo, É né? a mesma chave, ele joga com os times que estão naquela Na mesma chave dele. chave, isso. Que nem o Água Santa tá na chave 1, Água Santa, Ituano, Votuporanguense e 15 de 15, todos Piracicaba vão jogar entre si aí. entre si. Na outra chave ficou Ferroviária, São José, Sertãozinho e Juventus. Então, assim, Todos jogam entre eles. todos Daí entre eles. sai mais 2. Daí sai mais 2. Então, assim, pra você ver, teoricamente, é uma chave mais acessível. Mas, Mas assim, e por quê? Bom, você já explicou aí, né? porque, Porque assim, pra vocês, assim, Ferroviária tá sempre chegando, mas tá ali, disputou Série A1, né, uns tempos atrás, e sempre dá trabalho. Mas, assim, São José, faz tempo que não disputa uma Série A1, Sertãozinho é outro que faz tempo que não disputa. O próprio Juventus, que nos anos 80, 90, sempre deram trabalho para os times grandes, já faz tempo que não vem naquela mesma pegada. Então, assim, por isso que eu falo, teoricamente. Por conta desse histórico, por né? conta desse, exatamente. Porque, assim, como eu te falei, Ituano, 15 de Piracicaba, até o próprio Água Santa, como a gente já conversou, né? Que foi finalista de um Campeonato Paulista. Tá sempre jogando com um time grande ali, né? Então, assim, o sarrafo ele é maior, Elias, porque o desempenho das equipes de você querer ganhar, de você disputar, vai contra um Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos é maior. maior. Então você chegando assim, você vai ver que o nível do time às vezes sobe. Uhum. E às vezes quando você tá mais embaixo, não é tão, até questão de custo, né? De investimento das equipes, tal, de trazer atletas. Uma preparação boa de atleta Exatamente. também. Então, por isso que eu digo que, teoricamente, o grupo 2 ficou um pouco mais acessível. E nessa tabela aqui do campeonato, você cai quantos aqui, né? Que tá aqui, Linense, né? Entre os últimos, né? Do que caiu, já tá definido, já né? Caiu. O São Bento, de Sorocaba, foi o último. Grêmio. E o Grêmio Prudente. Cai 2 também. Cai em 2. Então o restante aqui se salvou. O restante tá tranquilo. Que é o caso do Santo André. O caso do Santo André, que a gente vai falar agora mais um pouquinho. Que a gente vai falar talvez mais do mesmo, né? Porque já parou, não tá jogando acabou, mais ou tá cumprindo alguma tabela ainda? Não, agora já encerrou. Tá de férias. O Santo André, como a gente falou na semana passada, já havia sido eliminado, né? Quando perdeu. Acho que o próprio Sertãozinho. Naquela oportunidade, né? E aí ficou sem. Tipo, naquele momento a oportunidade era mínima. Ele tinha que ganhar os 2 últimos jogos, que foi o que não aconteceu, né? Acabou ganhando agora o último jogo, mas empatou antes. E aí perdeu a chance, porque assim, as outras equipes que estavam acima teriam que perder todos os jogos. Para ele poder entrar. De muitos resultados. Então impossível quase. Muito difícil. E aí, então, naquela oportunidade, o Santo André tinha chance mínima, mas ainda assim representou bem o seu torcedor, porque empatou e venceu, né, ontem a equipe do São Bento por 4-2 e terminou em 10º lugar na competição aí com 18 pontos. Tá dentro do campeonato ainda, né? Esse modelo da 2 é a mesma da Série A1? Não, esse modelo é diferente, porque na Série A1 você faz a primeira fase é igual, só que aí que nem eu te falei, o primeiro com o 8º, o segundo com o 7º, né? E nesse caso da Série A2 eles fazem uma outra chave. Então ficam 2 grupos de 4, se classificam os 2 primeiros. E no caso da A1 não, você faz as quartas de final, semifinal. E aí vem a final, que foram os 2 jogos que a gente vai falar mais um pouquinho no 2 final. jogos, né? Novo Horizontino aí. Bacana. Mas parabéns aí ao time de Santo André, né? Manteve-se aí na A2 também, é um bom campeonato, né? Sim. Tem chance como aí. eu te falei, Elias, o Santo André, ele praticamente fez uma reformulação no elenco. Então, acredito, né, que deve ter sentido um pouco, né, porque foi uma mescla, né, contratou alguns jogadores, subiram alguns garotos da base. Então, assim, até você ter um entrosamento, o técnico Maurício Copertino tinha chegado no final do ano passado, tanto que já não é mais o técnico do Ramalhão. E o próprio diretor executivo, o Sérgio Soares, também chegou no final do ano passado. Então, assim, é um projeto
que é preciso dar continuidade, né, para que o Santo André possa prosseguir e aí, quem sabe, em 2028, né, consiga voltar para a Série A1. Tá em outros campeonatos, o Santo André? Santo André não, Santo André deve disputar a Copa Paulista. Copa Paulista. Junto com... Ah, não, Copa do Brasil é o Tigre, né? Isso. E aí a gente passa agora, então, vamos falar um pouco do time de São Bernardo, de um dos, né, que tem 2 lá. A gente vai falar do Cachorrão, que é o São Bernardo Futebol Clube. Esse é o Esporte? Futebol. Esporte Clube. Esse é o Esporte Clube. Esporte Clube São Bernardo. E ele tá na A3 ali, tá indo bem? Como é que tá? Tá caindo também pra A4, tá subindo pra 2? Então, Tá em outros campeonatos também? O Cachorrão, nesse momento, disputa somente a A3. Mas tem feito uma boa campanha também. Eles venceram nesse final de semana a equipe do Itapirense fora de casa por 3-0. E detalhe, foi uma vitória de superação, porque a equipe de São Bernardo jogou com 1 a menos praticamente um tempo e meio. Teve um jogador, né, um zagueiro expulso aos 30 minutos do primeiro tempo. E um calor no interior. Foi no interior. Foi no interior. Foi em Itapira, né, esse jogo. E o São Bernardo teve que se superar para... Primeiro... Cachorrão ficou com a língua de fora. Mostrou que o time tá bem, né? Porque você jogar fora de casa, o torcida contra o calor, como a Itapirense, acredito que já deve estar acostumado com esse sol, né? Que faz no interior. E com 1 a menos... Logo no primeiro tempo já? Logo no primeiro tempo. Caramba. E saiu, qual que foi o resultado? Então, e acabou com 3-0. Que curioso. Porra! 3-0 pro Cachorrão. 3-0, então... Caramba, também estão com pique total. Então você viu que deu um gás aí, né? Porque agora o São Bernardo se coloca ali... Contra quem mesmo? G8. O quê? O Cachorrão tava jogando. Itapirense. É bom o time? Então, o Itapirense, ele meio que tá oscila, ali. Né? Então, tem 11 em campo, né? Ele se encontra hoje na 13ª colocação, mas se ele ganha do Cachorrão, então ele já chega mais próximo, entendeu? Hoje o Itapirense está com 9 pontos, ainda está fora ali da zona de rebaixamento, mas está sendo ameaçado, né? Precisa vencer agora essa próxima rodada. Mas se vence, consegue dar um respiro ali, né? Iria aí para 12 pontos. Mas já ficaria um pouco longe da zona de rebaixamento. Agora o Cachorrão já se mantém dentro do G8, né? Que é uma boa colocação. Esse é o mesmo formato da 2, vai. Isso, o mesmo formato da 2. É o mesmo formato. Então tá bem. Então, mas assim, ainda pode acontecer alguma coisinha no meio faltam do caminho. 3 rodadas, tá? Agora ele enfrenta o Bandeirante de Birigui, fora de casa, né? Que também tá ali brigando, tá com 14 pontos, mas precisa chegar um pouco. Ainda tem condições de se classificar, né, o Bandeirante, mas precisa vencer seus jogos. E o São Bernardo, no caso, hoje ele tá com 21 pontos. Se bobear, os outros times encostam. Né? Mas se vencer também, ele praticamente consegue... Se consagra ali e fica no G8 para a próxima fase. G8, exatamente. Já consegue colocar um pé na próxima fase. É importante essa posição, Elias, porque quanto mais próximo você estiver das primeiras colocações, mais futura para frente aí você consegue, né, se classificando aí para as fases finais, né, tipo semifinal, final, você ter a vantagem de jogar em casa. Então você ter o seu torcedor próximo, como eu te falei anteriormente, você faz aquela estratégia de tentar segurar o resultado fora de casa para você trazer a vantagem para o seu estádio, né? Contar com o apoio do seu torcedor. É o que eu acredito que o Cachorrão deve buscar nesse momento, né? Tá ali na 5ª colocação, tá a 1 ponto do Rio Claro, que tem 22, que é o 4º, e do Rio Preto, que tem 23. Então, tá fazendo uma boa campanha. E eu tô vendo aqui uma notícia aqui interessante, né? Não sei se você pegou, mas time usa uniforme emprestado após levar a camisa da mesma cor do rival para jogo da 3ª divisão em São Paulo. Esse jogo foi 15 de Jaú, teve de usar kit do Oswaldo Cruz no jogo contra Rio Preto na Série A3. Você pegou essa daí, não, né? Não cheguei a ver essa aí, não. Essas pérolas do futebol.
né? Até tá lá na terceira divisão, né? Eu acho tão, assim, eu acho que o investimento, né, podia ser o mesmo no futebol em geral, né? Mas, senão Mas é também que, a elite não era elite, é né, que meu? eu acho que assim, nesse caso aí que você tá citando, Elias, falta um pouco de comunicação. Ah, não, total, acho que foi. Porque Por, vai jogar com a mesma cor, com não a tem mesma coisa, como. então, exatamente. Então, assim, de repente, ou a equipe mandante, né, informar o visitante que, ó, vou usar tal uniforme. Porque, assim, acredita-se, né, que o visitante ele vai jogar com o seu uniforme principal. Titular, né? Principal, né? Então, assim, como acho que você citou que é o União São João, né? 15 de Jaú. 15 de Jaú, E contra Rio Preto. O no 15 Rio de Jaú Preto. teve que usar o kit lá do Oswaldo Então, Cruz. aí, tá, aí, porque o Rio Preto, apesar de ser Rio Preto, ele tem uniforme verde. Ai, meu Deus, é aquelas coisas, né? E aí o 15 de Jaú, ele também tem um tom esverdeado no uniforme, entendeu? Então pode ser que pegou nessa questão aí. Pegou. Tô tentando realmente tá próximo aqui as cores. E eles estão bem, os dois? Estão como na classificação? Então o Do Rio Preto, geral aí. como eu te falei, tá em terceiro, né? O cara tá bem, hein? Então, tá ali também já quase garantindo a classificação também. E o 15 de Jaú tá em oitavo. Mas Tá no G8. tá no G8, mas ali tem uns outros times aí fungando no cangote. Como sempre, né? Na A3, então, da região aqui do ABC, só cachorrão mesmo. Dá 3 só o Cachorrão. Então o Cachorrão tá bem aí. Tá com uma campanha mediana em 9 jogos. Em 9 não, perdão. Em 12 jogos. Tem 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Então Tá bem, tá tá na competição bem. uma campanha razoável. E aí, tomara que ele não caia pra A4, né? Que eu acho que é muito difícil. Eu acho que já não. Possibilidade de cair, acho que já não tem mais. Mas vamos torcer que o São Caetano que tá lá vá para 3, né? Quanto Sim, mais sim. próximo eles chegarem, mais a gente vê time do ABC, mais a gente pode falar dos times do ABC, né? Exatamente. E vamos falar então de São Caetano. São Caetano é um time tradicional, muito conhecido, já teve seus anos de glórias, né? São Caetano, finalista de Libertadores. Libertadores. Como que ficou a rodada dele aí? Tá também entre os Campeão 8? paulista. O São Caetano tá entre os 8, sim, Elias. Tá fazendo uma boa campanha. Atualmente tá em quinto lugar da Série A4 do Paulistão, tá? Venceu esse final de semana a equipe do Taquaritinga por 2-1 fora de casa também. E vem fazendo um bom papel, cara. Quinto lugar, tá com 17 pontos, a 4 ali do líder. Mas ainda tem alguns jogos, né? Falta. O Campeonato A4 começou depois. Então o São Caetano ainda tem alguns jogos, não tá com a classificação garantida. Mas Não só tá. estar entre Os 8 ali, os não, 8 né? ali já dá uma perspectiva melhor para a equipe do ABC, né? De repente disputar aí as próximas fases e tentar retornar aí aos poucos a Série A1, né? E é o único campeonato também que eles estão disputando. Também, o São Caetano O que aconteceu com os times lá da deve, região? Pô? É deve investimento, é projeto, né? Às vezes é aquele projeto que ainda não encaixou para ter esse retorno, o né? projeto de interesse próprio aí dos dirigentes, Como sempre, né? né, Acontece Elias? nos grandes, né? Imagine, né? Pois é aquela coisa, né, cara? Como é que você, tipo, o São Caetano sempre surgiu lá de baixo, né? Criado em 89, aos pouquinhos foi subindo, como a gente já citou aqui, né? Finalista de Libertadores, finalista, 2 vezes, né? Vice-campeão de Campeonato Brasileiro, campeão paulista, Puta história, mano. né? Então, e hoje você vê a equipe nessa situação aí, né? É triste, né, Elias? Porque o azulão em si, ele foi abraçado não só pelos cidadãos de São Caetano, né? Mas também por todo mundo ali que mora no ABC, né? Na época áurea deles, do azulão, né? No finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Então, o São Caetano chegou num ápice e dali, na hora que chegou dali para baixo, foi só decaindo, né?
E você não entende como é que um clube, né, que tipo, chegou nesse ponto, de repente cai. É uma administração, né, Elias? Então a gente fica triste por isso, né? Porque quem gosta realmente de futebol, como já aconteceu com o Bragantino, né? Que foi campeão paulista, mas tentou estar retomando ali com a SAF, né? Com a Uhum. Red Bull, né? Outros clubes também, né? Vamos falar daqui a pouquinho também, mas o Novo Horizontino, o torcedor do interior deve estar orgulhoso, Pô, né? Então, dessa assim, competição aí deles, né? exatamente. Como a gente já viu lá atrás também, você vê o Santo André ganhando uma Copa do Brasil diante de um Flamengo. Então é prazeroso o torcedor, né, que gosta do futebol, não só dos clubes grandes, mas ali, né, da sua Lá na região. nossa região, Você Né? tentar chegar aí Chegar próximo, assim, próximo, então, e com grandes ainda, né? Dá aquela sensação que todo mundo tá torcendo por você, né? exatamente, exatamente. Então, assim, e tem sempre aquela questão, né, Elias? Sensação não, e todo mundo passa, né? Torcer contra um time pequeno, contra um grande, assim, numa Isso final. é onde eu ia falar chegar, porque assim, aquela coisa do Robin Hood, né, tirar do grande É, e dar pro pequeno. exatamente. Tem sempre aquela coisa, você tem o seu time do coração, mas você sempre vai torcer pro menor, né? Uhum. Porque é aquela coisa de você, pô, você quer ver ter mais times tendo a sua glória, né? Vamos dizer assim. E o São Caetano chegou nesse ponto, mas infelizmente Infelizmente deu essa queda deu, aí, uma queda que vai se levantar, a gente vai ver o São Caetano ainda em boas competições, tá galgando aí as suas séries aí, né? E vai chegar lá, a gente vai ainda poder falar do São Caetano mas agora o São Caetano joga vitorioso. só sábado, né? Contra o Lemense, mas tá na 10ª rodada, né? Tem mais alguns jogos antes da fase aí a fase seguinte, né? A segunda fase. Mas tá bem. O São Caetano, a gente achava que não ia ter tanto. Fica assim, ter dificuldade, né? Acreditar que ia ter mais dificuldade, mas está se mantendo dentro do planejamento Do do clube. planejamento. Bacana, esse foi o São Caetano aí. E a gente tem agora vamos dizer que é o queridinho do ABC aí, né? Que tá sempre disputando, né? Tava no Campeonato Paulista, tá disputando aí a Copa do Brasil, deve estar participando da Série D também esse ano, ou não? Série B. Série B já? Série B. São Bernardo tá. São Bernardo, o Tigre. O O Tigre, Tigre, é o São Bernardo Caramba, tá na Tigre. Série B do Tá na Brasileirão? Série B, subiu ano passado. Caramba, nós estamos aí. Ainda bem que eu tenho especialista aqui, viu? Não. Bom, a Nem gente tanto. estava falando antes de começar o programa sobre uma contratação que tá no banco, é o Daniel Amorim mesmo. Isso, o Daniel Amorim chegou, né? Então ele joga pro Brasileirão, provavelmente, né? Com Aquela janela certeza. que você falou lá. Exatamente. É porque. Contratou, mas não pode, né? Tem É, as regras aí do o que tá andando em andamento, né? Que é a O Copa do Ricardo Brasil. Catalá, ele já pode estar à disposição desde que esteja, né, fisicamente bem. Então já pode jogar a Né? Copa do Brasil aí. Se o técnico precisar, ele já pode, né? Porque ele já deve estar inscrito, né? Ele, inclusive o São Bernardo joga hoje, né? Às 19h30 contra o Joinville pela terceira fase da Copa do Brasil. Contra quem? Joinville. Joinville. Fora de casa. E precisando, o técnico Ricardo Catalá tem à disposição mais um reforço, né? O atacante, o Daniel Amorim, com passagens em alguns grandes clubes, né? Como o Fora Vasco. também? Vasco. Um dos clubes, o Vasco, né? Avaí, Cuiabá. E ele disputou o Campeonato Paulista pelo Velho Clube. Atacante também, né? Atacante Daniel Amorim, tá bom. Isso. Então ele já está à disposição e com certeza vai estar na Série B, né? Chegou agora, né? Tá fresquinho aí deve pra... acredito que eu acho que ele deve estar se preparando. Ele estava atuando, né? No Velo Clube. Mas, como teve aí essa parada, né? Porque os dois clubes foram eliminados, embora o São Bernardo já tenha jogado, né? Há uns 15 dias atrás, mais ou menos, contra o Atlético da Bahia, também pela Copa do Brasil, se classificou. Mas ele já não estava no elenco. Ele chegou agora, tem em torno aí de 5, 6 dias, mais ou menos. Uma semana, vai. Uma semana. Vai se preparar Então, fisicamente. ele deve estar... Tá chegando agora, deve estar se preparando. Mas está à disposição. Se estiver bem fisicamente, que acredito que esteja, ou sendo selecionado para ir para a partida, o técnico Ricardo Catalá pode utilizá-lo. E no campeonato, como é que tá na Copa do Brasil o time?
Perdeu, né? Você falou a última, não? Não, ele ganhou. Vai jogar hoje. Vai jogar hoje contra o Joinville. Precisa ganhar também para passar de fase. Se perder, tá fora. Que aí cai naquilo que eu te falei, né? Da Copa Paulista, mata-mata. Aí, lógico, o São Bernardo ele tem um calendário. Ele tem a Série B. Então, a Série B vai até praticamente final do ano, né? Uhum. Mas vai dar uma parada ali também, provavelmente, na Copa do Mundo, né? Dá. Porque aí todos os campeonatos param, uhum. né? Vai acompanhar, mas aí vai se preparar para dar sequência no segundo turno, né? Mas, lógico, se conseguir passar pro São Bernardo, melhor ainda, né? E pra gente também, né, Elias? Vai estar acompanhando lá o Tigre na Copa do Brasil. E aí avançando de fases, né? Até chegar aí, de repente, contra os grandes clubes do nosso futebol brasileiro. É bacana, né? A gente... O Tigre, né? São Bernardo aí, o time de São Bernardo tá na Série B. Então, quer dizer, pode ocasionar o ano que vem tá numa Série A aí do Brasileirão. Sim, possibilidades sobe tem. 2, sobe só 1, como é que tá? Bem não, acirrado. Sobem 4. 4 times. Sobem 4. Se não mudar, né? Porque... Sempre tem alguma mudança, provavelmente. A CBF, um tempo atrás, tava... que cogitou, né? Não sei se a ideia vai para frente ou não vai. Ainda a gente não tem nenhum parâmetro sobre isso, Elias, mas cogitou de, tipo, fazer igual é feito na Premier League, mas só para você ter uma ideia. São 3 clubes que caem, se não me 3 caem, 3 sobem e um, que seria, tipo, o último, né? Aquele que ficaria... quarto ali. Ele disputaria, tanto para cair tipo, como para subir. Isso, ele fazia tipo uma repescagem. Tá. Entendeu? Está cogitando essa ideia, mas ainda nada que então você concreto. Pega o quarto ali que ia cair e o que ia subir e faz um jogo isso, e sobe. faz um jogo. Aí dentre eles dois. Aí tipo, esse time que ficou entre os 4 para cair, se ele conseguir ganhar, ele se mantém. Pô, e o outro que já estava próximo ali... ele vai continuar disputando. Bom, mas pelo histórico do campeonato, esse aí tem mais chance. Se perder, pelo amor de Deus. Já não ia. Mas eu não sei, assim, acredito que seja para dar mais uma chance para aquele time que já tá na Série A. Porque que acontece, né, Elias? Hoje, a probabilidade de um time, né, considerado grande, assim, que tá ali no, vamos dizer assim, que sempre teve no clube dos 13, né, que são os maiores que a gente costuma dizer, né, do futebol nacional. A tendência deles cair tá muito grande. Você pode ver que sempre, entra ano, sai ano, tem sempre time ali na zona de rebaixamento. O Santos é um dos mais recentes que caiu, né, e subiu. O Inter, ano passado, teve por um triz, né, para cair, assim como o Santos também, estava quase caindo. O Vasco também tá sempre ali, cai, não cai. Então, assim, de repente, para esses times, acho que para tentar se manter, acho que a CBF está querendo meio que beneficiar, né? Porque nunca teve, agora os grandes estão ficando lá embaixo, vai perder audiência, vai perder patrocínio, aí já começa. Pode ser, né? O próprio Atlético Paranaense, que dos anos 2000 para cá foi um clube que cresceu bastante, caiu, voltou, né? Tá disputando o Brasileirão esse ano. O Fortaleza, que fez um bom projeto ali, né? Quando o Marcelo Paz, hoje que está no Corinthians, ele administrou o clube, aí o Fortaleza caiu. Era com o Rogério Ceni já, técnico? O Rogério Ceni fez parte, né, desse projeto, né? Então, assim, você pode ver que o Fortaleza tá lá disputou, né, Sul-Americana, foi vice-campeão de uma Sul-Americana, disputou Libertadores. Então, é um clube que caiu, né, pra Série B. Então, de repente, assim, para você, acredito eu, né, que a CBF deve estar pensando nisso por conta dessa questão. Os clubes estão, de repente, tentando se reformular e tá tentando... Financeiramente também, tem toda essa questão. E aí tem toda essa questão. E aí, tipo, para não deixar perder esse foco, de repente um clube... vai trazer essa regra novamente. Já existiu essa regra um dia? Não, ele existe nos campeonatos europeus, né? Sim, é verdade. Aqui no Brasil, nunca ouvi falar. Eu não me recordo. Né, nesse sentido, tá, Inês? A gente já teve tapetões aí ao longo da história, mas
De tipo, você fazer tipo uma repescagem para tentar voltar, não me recordo. E aí estava se cogitando em fazer esse modelo. Né? Vamos Por ver. enquanto, Por enquanto ainda não tem não nada tem. concreto. Porque se faz na Série A, faz na Série A2, assim por Acredito diante. sim, acredito que vai acontecer para as outras, As regras pras outras divisões. das federações, no caso aí Federação CBF, né? No caso, CBF brasileira. Federação Brasileira. E cada dia é uma onda, né? Que nem a questão do VAR, né? Eu não consigo aceitar esse VAR ainda, né? É uma coisa assim, eu acho que assim, o ser humano tá jogando ali e o juiz também vai errar. O cara não erra um pênalti, o cara não erra um passe. O juiz também pode errar, agora só não pode ser na malandragem para ganhar dinheiro, aí já é falcatrua, né? Exatamente. Mas há os erros do ser humano, errei e tal, não era impedimento, puxa lá, realmente você errou aqui, era impedimento. Então anula o gol. Qual que é o papel do juiz agora? Deixa só as câmeras e um apito geral lá, para tudo, ó. A gente viu aqui. Vamos pegar o exemplo aí, Elias, do que você falou. É a questão do impedimento. É porque, assim, impedimento é aquela ciência exata. Ou tá ou não tá. Começou com aquele negócio da Globo que eles começavam a colocar aquela linha lá, né? Mas, assim, hoje o que acontece? Que nem o primeiro jogo entre Palmeiras e Novo Horizontino da final do Campeonato Paulista. Vamos entrar agora no Campeonato Paulista, na final de domingo. Mas esse é o primeiro, foi na quarta, né? Esse é o primeiro, só para retomar. Só para você ter uma ideia, porque a gente tá falando do VAR. Então, assim, o Gustavo Gomes fez o segundo gol. E, assim, se você pegar a linha ali, é milimétrico. Então, assim, você considerar aquilo ali impedimento, assim, você fala, pô, mano... É até injusto, né? E só o VAR pôde pegar aquilo. Exatamente. No olho humano, no olho humano, você não consegue enxergar, Elias. Então, assim, realmente, a tecnologia. Então, assim, às vezes eu acho que, não sei se a FIFA vai mexer nisso, que é só ela quem pode, que é a entidade máxima do futebol, mas rever isso daí. De repente, um tronco à frente do adversário, né, do marcador, né, meio corpo à frente, aí é legal. Um pouco mais, né? Agora o cara às vezes tá com o dedão à frente. Não, impedimento. Impedimento. Nunca que o juiz ia conseguir bandeira, ia conseguir ver isso. Porque assim, quem gosta de futebol, quem joga, desde moleque, criança, a questão é o quê? Você beneficia o gol. A sua intenção é marcar o gol. O zagueiro que tem que correr atrás, o marcador que tem que correr atrás para evitar que o atacante marque, né, faça o gol. Então, assim, às vezes você pegar por causa de um detalhe, né, um detalhezinho ali, aí eu acho muita sacanagem. E aí teve um caso também de um que era impedimento, eles não quiseram ver o VAR, né? Não sei se foi nesse mesmo jogo ou se foi... Eu não lembro agora, mas acho que foi no jogo de São Paulo, né? Que teve um impedimento ou alguma coisa, falta, um pênalti. Teve um pênalti que ela não deu, verdade. O pênalti, exatamente. Aí por que não chama o VAR? Qual que é o critério nessa hora, se é para beneficiar? Eu acho que nesse jogo aí você deve estar falando, se for o que eu tô pensando... Foi na semi, né? Foi na semifinal. Aquele foi a mão, né? O Lucas cruzou, a bola bateu no braço do Gustavo Gomes. E braço é pênalti. Então, pela regra sim, né? Pelos critérios que a arbitragem vem adotando, seria pênalti. E aí a árbitra, né, a Daiane, no caso, ela não marcou em campo. Acho que o VAR também não chamou, ela falou que ela viu e pronto, não deu pênalti. Mas depois ela deu um pênalti... Que não era pênalti. Assim, na minha opinião, não era. Mas deu ou chamou o VAR para conferir também? Não. Ela já deu, já deu pênalti. E se ele chama o VAR para falar que não era? Não, então, mas se o VAR poderia falar, né? Chamar. Mas ela não autorizou também. Aí é ela que decide. Ela deveria ir ver e não quis decidir. Também. E aí não foi. Aí é ela que decide, né? Engraçado que outro dia surgiu aí um campeonato, Elias, em que a própria Daiane que apitou esse jogo aí, Palmeiras e São Paulo, ela tava no VAR. Só que era um jogo da Copa Sul-Americana. Eu não me recordo das equipes, mas era da Sul-Americana. A mesma árbitra. A mesma árbitra desse jogo. E um lance muito semelhante esse do Palmeiras e São Paulo, em que ela não deu pênalti, ela recomendou que o árbitro
na ocasião, avaliasse um pênalti bem semelhante, assim, que a bola foi cruzada, o zagueiro, mesmo meio que sem querer, né, a bola bateu na mão dele, mas não estava tão aberta quanto do Gustavo Gomes. E aí ela recomendou a revisão, o árbitro viu e acabou assinalando o pênalti. Então, aí fica essas questões. E aí a gente vê como que o VAR cada dia vai ficando mais, sei lá, grotesco, uma coisa que tinha que acabar mesmo. Torcedores desligam o VAR e árbitro não consegue revisar lance na Alemanha. Né? A partida foi ontem, né? Antes de ontem, domingo, do Hertha Berlim contra o Preußen Münster, né? Que foi no domingo 8, na segunda divisão do futebol alemão. Olha só, o cara foi lá e desligou. Pô, como que o cara desligou? Não tem segurança, tem uma cabine ali, controle. Não, é estranho. Entendeu? Isso é mais um sinal de que a galera não tá gostando desse VAR. Já tá faz tempo isso aí, já tem uns 5 anos. Geralmente, o Elias, o pessoal mais da Europa, né? O pessoal é mais civilizado, vamos dizer assim. Esse aí já subiu o tom. Mas... É tão civilizado que o cara foi lá e desligou o VAR. Não aceito. Mas, assim, geralmente, assim, o VAR não se intromete tanto quanto aqui no Brasil, né? Um que eu costumo assistir bastante e eu gosto é da Premier League. A Premier League, os árbitros, dificilmente eles são aconselhados a ir ao VAR, né? Só quando é um lance muito, assim, uma dúvida gritante, realmente gigante, grande, né? Mas, assim, algo que assim, ele vê em campo, que ele detalha, né, com o que ele tá falando lá na cabine, é muito difícil o árbitro da cabine citar o árbitro, chamar o árbitro para fazer essa revisão. Meu amigo, e o VAR vai dando problema aí. Mas, enfim, não era nossa pauta o VAR, mas a gente acabou lembrando aqui um pouco do VAR, né? E aí a gente tava falando do Novo Horizontino, o Palmeiras ganhou, tá tudo bem. O Novo Horizontino saiu como herói, né? Um gigante, né? Sim. Da mesma forma que eu nunca vou esquecer a final do Palmeiras de Água Santa, né? Então, como a gente tava falando, aquela questão até para nossa região lá, aqui, né? A região aqui do ABC. E você acabou de citando aí o Água Santa. A gente gosta de torcer para esse time porque onde seria a glória para eles, né? Você ganhar um campeonato paulista, que é o campeonato estadual mais disputado do Brasil, seria uma grande honra para esses jogadores, né? O Novo Horizontino fez uma grande campanha, tá? Tem que parabenizar a equipe por isso. Você lembra? Vitórias, derrotas e empate? Aí também já demais, né? Mas foi bem, Elias. Tentar puxar aqui. Mas, assim, eu acho que o Novo Horizontino, aí pode ser... É a opinião de cada um, é a minha visão, tá? Eu acho que ele perdeu o campeonato no primeiro jogo. Se ele marca aquele pênalti, de repente ele... Muda um pouco, até psicologicamente para os jogadores. E aí, o campo pesado, como estava ontem, para um time que precisa correr atrás e uma equipe forte como é o Palmeiras, é muito mais difícil, né? Então, assim, se o Novo Horizontino conseguisse levar o resultado para Novo Horizonte, né, o empate no caso, de repente eu acho que a história poderia ter mudado, porque o Novo Horizontino fez um bom jogo em Barueri, né? Apesar da derrota de 1-0, teve chances de empatar, né, como o próprio pênalti, e teve chances de fazer outro gol até. E tipo assim, foi para cima do Palmeiras. O Palmeiras é uma equipe melhor, logicamente, que o Novo Horizontino, mas também, na minha opinião, mereceu ser campeão, Elias, porque fez uma boa campanha também, né? Chegou apenas 2 derrotas na final, uma delas sendo até o próprio Novo Horizontino, mas nos clássicos conseguiu se sobressair em todos. E jogando contra a melhor equipe, né, no caso que tinha sido o Novo Horizontino, ganhou os 2 jogos, então não tem como tirar o mérito do Palmeiras, né? Como eu falei para você no programa passado, para mim era o favorito e acabou se concretizando. Pelo tamanho do Palmeiras, obviamente, né?
se foi lá nas apostas lá, tava todo mundo apostando no Palmeiras, né? Não que não podia acontecer, Sim. mas enfim, por ser time grande, como você falou, tem toda uma estrutura, é, era o óbvio, vamos dizer, né? Apesar do Novo Horizontino ter feito uma grande partida aí, né? E teve a final lá também, né? Grêmio e Inter lá, que teve o problema do VAR, né? Que parece que não deu pênalti, ou melhor, ele empatou com um pênalti do qual o VAR, né? Aos 40 minutos do primeiro tempo, o árbitro Rafael Klein marcou pênalti para o Colorado, após choque entre Mas Monsalve e Alan Patrick. Sob muita reclamação, Klein foi ao VAR e decidiu anular a marcação. Então, quer dizer... Mas assim, no caso do Grenal aí, o Elias, eu acho que já tinha... O Inter não tinha muitas chances, não, porque o primeiro jogo o Grêmio ganhou de 3-0, né? E o gol do Inter acho que foi marcado já, se não me engano, aí tinha que ganhar demais, então. O Grêmio já estava ganhando o jogo. Então, de repente, aí mais um gol que gol, fosse, podia motivar. Sim, mas não acredito que... E ainda que foi uns 40 minutos, mas 5 minutos, a gente já viu muita coisa em 5 minutos. Mais um tempinho que o juiz dá, né? Mas assim, é o VAR novamente aí, né? Anula, não é pênalti, anula. Né? Então, mas assim, se o árbitro vai lá, tipo assim, mano, vem aqui e dá uma olhada. Se não é realmente, acho que não tem que ser marcado. Agora, se tem que marcar. Não tem como. Mas anulou, então ele já tinha marcado, aí voltou atrás por causa do VAR, né? Então, novamente, aí a tecnologia avançada no esporte do Brasil e do mundo, né? E dá-lhe confusão, né? E falando em confusão, a gente chega na grande confusão que teve, que foi... Cruzeiro e Atlético Mineiro na final do... Porra, 2 timão também, né, meu? Grandes clubes aí. O jogo em si foi feio. Feio assim, ruim né? O jogo? Foi sem grandes emoções. Era mais canelada do que... Mais brigado do que jogado, né? Tanto que teve briga, né? Poxa, que chato. Mas assim, é feio, né, Elias? Eu não digo assim, cara, porque saiu briga, porque assim, eu acho que assim, quem assistiu o jogo, o goleiro do Atlético Mineiro, ele fez bobagem, né? O atacante, no caso ali do Cruzeiro, ele acertou o goleiro, tá? Não dá para saber se foi de propósito ou não, mas ele acertou. Mas a forma como o Everson ele foi para cima do jogador do Cruzeiro é lamentável, Elias, porque ali realmente é uma agressão, tá? Ele empurrou o jogador e depois ele vai com os 2 joelhos praticamente em cima do rosto do jogador do Cruzeiro. E aí vira uma briga generalizada. Não sei se ele também se machucou porque na confusão ali, os jogadores do Cruzeiro que foram pra cima empurraram ele, acho que não sei se ele chegou a bater o rosto contra a trave. E aí a pancadaria foi geral, né? E o que é mais assim impressionante, Elias, porque hoje, principalmente aqui em São Paulo, as torcidas a gente tem os clássicos com torcida única. Justamente porque lá atrás houve muitas brigas entre torcidas. E essa final entre Cruzeiro e Atlético foi no Mineirão, onde era o estádio dividido. Então era a retomada. Nossa, que das legal. Torcidas. Então o que acontece, cara? Então você tá lá. Então deu uma sorte que não foi pra arquibancada. Aí você imagina, exatamente como você imagina. Os jogadores que estão lá no campo começam uma briga, isso e aquilo assim. Inflama lá na torcida. E vai pra torcida. Eu acho que eles vieram muito bem, assim, treinado e conversado, tipo assim, vamos evitar qualquer tipo de briga, e deram um exemplo, eu não sabia. Então a torcida acabou dando o maior exemplo ali, que dá para unificar, só que precisa lá embaixo a rapaziada ter um pouquinho de inteligência emocional. Então, porque assim, cara, praticamente ali faltava 30, 20 segundos para acabar o jogo. Nossa. E aí aconteceu esse lance, e aí, lógico, é clássico. Aí você já tá com as emoções afloradas ali. Aí o Everson perdeu a cabeça,
os jogadores do Cruzeiro se sentiram ali. Prejudicar não, mas querendo em defesa, né? querendo em defesa do companheiro, e aí, tipo, a porrada comeu. E assim, não foi empurrar não. Quando a gente fala que é porrada, foi soco mesmo, pontapé. Não me recordo assim do último jogo, mas uma briga generalizada que ficou marcada foi aquela Corinthians e Palmeiras de 99. Eu ia falar sobre essa daí foi... Então, assim, eu acho que foi até pior isso daí. Entre Cruzeiro e Atlético foi até pior. Eu acabei vendo pouco, uma coisa rápida, eu acho que, sei lá, em Instagram, rede social, mas o Hulk dando uma porrada no cara, saiu correndo e veio um cara meio que deu um pulo, meio que acertou um chute, uma ajoelhada no peito dele. Então, foram e aí ele correu, mas pelo focos. Visto teve vários focos, né? Vários até focos. O goleiro lá do Corinthians. O Cássio, que era um dos mais nervoso ali. Ele era um dos mais nervosos. Não dá pra saber o que aconteceu, né? Mas ele, assim, é tanto que ele foi pra cima do Lianco. Eu não sei se o Lianco falou alguma coisa, se ele bateu em alguém, o Cássio viu e foi pra cima dele. Você viu o Gerson batendo, o Gerson apanhando, o Lianco batendo, o Lianco apanhando, o Hulk batendo, o Hulk apanhando. O Hulk corre, só não se transforma. Até o Caio Jorge, né? Você viu o Caio Jorge batendo nos jogadores, foi um dos mais, assim, que... Teve um cara lá da comissão técnica também que deu um chute num cara que caiu do Cruzeiro lá, aproveitou, já deu um chute também. Então, foram vários momentos ali, Elias. O Wallace, né, que é jogador do Cruzeiro também, sendo golpeado covardemente, assim, por trás, pelas costas, né, cara. Assim, já é feio você brigar frente a frente. Aí o cara que recebe um soco por trás é pior ainda, né, cara? Porque você não tem nem como se defender. Não tem como se defender. E agora, assim, deve estar todo mundo pedindo desculpa nas redes sociais. A gente quer saber as punições. Será que virão? Então, aí é que tá, né? Porque o Atlético Mineiro soltou nota, o Hulk pediu desculpas, né? Eu acho que o Gerson por ter também... apanhado? Mais apanhou do que bateu? O Gerson também pediu desculpas, né? Mas, assim, um exemplo fica aí. Mas, assim, em campo, cara, por mais que sejam profissionais, eu acho que é complicado porque, assim, quando você joga, as emoções ficam afloradas. Não justifica, mas você tem que se controlar para que você, tipo, não cometa esses tipos de... Porque, assim, às vezes você vai na várzea, cara, isso aí acontece muitas vezes, né? Não, e assim, a motivação é muito esdrúxula, porque tudo bem, você pegou um pênalti e depois recebeu uma trombada. Eu não vi, não sei se você viu. Se foi proposital, digamos que foi proposital. Não havia necessidade de ter uma escalada dessa, pô. O cara bateu lá uma cobrança, você pegou, já pegou, aí teve a trombada. Parece que foi isso, né? Que você falou. Não, ele foi um chute. O goleiro defendeu. O goleiro defendeu, aí ele teve o rebote. A bola foi rebatida, mas assim, a bola soltou mais perto dele. Aí ele pegou e agarrou. Só que outro jogador do Cruzeiro veio. Já vinha. Aí não tem como frear no ar, pô. Aí ele bateu nas costas do goleiro. Aí acharam que foi aí de ele propósito. Deve ter achado que deve ter sido de propósito. Ele mesmo já levantou e tome na cara do cara. Levantou e foi pra cima. Pronto, aí acabou. Quer dizer, o cara tava com o jogo ganho. Não, na verdade quem tava com o jogo ganho era o Cruzeiro, né? Não, isso aí é o Everton. Aí o Everton é do Atlético. Do Atlético. Então o cara tava querendo briga. Perdemos no campeonato, agora vamos acabar perdido. com tudo. Mais uma informação aí que eu não sabia, que as torcidas estavam unificadas, olha só. Então, foi o primeiro jogo, acho que a Federação Mineira, liberou, né, porque era um jogo único, a final, e dividiu o estádio, e era a volta das torcidas no mesmo estádio. Quer dizer, se a torcida normalmente tem uma briga lá, sofre punição de não ir nos estádios, tem tudo aquilo, como que vai ser agora, principalmente dessa atitude de unir para trazer paz para o estádio, né? Então, e aí os jogadores, a gente principal ali, causa tudo isso, né? Pois é, e aí que é legal, Elias, porque assim, ó,
tirando a briga entre si, as torcidas, apesar do jogo não ter sido legal, mas as duas torcidas deram exemplo. Porque torceram, incentivaram. E não resolveram brigar lá, não deixaram chegar até lá. Você já teve na Supercopa do Brasil, Corinthians e Flamengo. As duas torcidas dividindo o estádio, dando show à parte ali, incentivando o time. Corinthians e Portuguesa, que na década de 90 era considerado clássico ainda, né? E Corinthians e Portuguesa deram show também. As duas torcidas vibrando, incentivando. E pelo menos não ouvi falar nada de que teve confusão. Entendeu? Então, assim, fica esse incentivo de que possa haver um entendimento de que as torcidas podem estar voltando. Também sai entendi. Sai reforçado de que dá para deixar as torcidas juntas, porque não deixou interferir ali dentro na arquibancada, né? E aí vem todo aquele trabalho, né, de conscientização, né, que de repente as autoridades devem estar fazendo. Acredito que até as federações também, os clubes têm que fazer. E internamente as torcidas também devem estar conversando, né, mano? Você já viu que Corinthians e Flamengo foi assim, Corinthians e Portuguesa foi assim, Palmeiras e Portuguesa também foi assim, agora Atlético Mineiro e Cruzeiro. Acho que Fluminense e Flamengo ontem também no Maracanã foi assim também. Assim, as torcidas estão querendo dar exemplo e voltar, mano, que dá pra gente torcer, trazer a família, a criança, com segurança. É só querer, cara. Só tem arrecadar mais os times, né? Quanto mais gente no estádio, né? Mas, enfim, é esse ocorrido que a gente espera agora é as punições, né? Tudo bem, vão pedir desculpa, nota de clubes e tal, mas acho que já que o Brasil pegou um esquema de que é punindo que se resolve as coisas, né? Você tem que ter cinto de segurança, não é multa. Você não pode andar com o farol baixo, não é multa. Então, a torcida brigou. Fica já um tempo sem jogar. Mas será que isso adianta, Elias? Se a torcida brigar, você tem que comentar só o clube? Eu acho que assim, você tem que começar a punir, assim, não só os agressores, né? Tipo, começa a tirar estádio vazio. Ou começa a tirar... Aí, nesse caso, você vai punir a torcida que quer unificar, que quer ficar em paz. Mas assim, brigou, que nem os dois times brigaram. Mano, vocês vão ficar tantos jogos assim, vocês vão perder tantos pontos no campeonato, entendeu? Começa na zona de rebaixamento. Que aí a torcida cobra os exemplo. Pode ser. Vocês vão pedir tanto, vai pedir pontuação, vai começar ali. Aí a torcida vai falar, vocês é louco? Vai ficar brigando dentro de campo, perder ponto? E aí até o próprio clube também, pra torcida, vai brigar dentro do estádio. Tipo assim, estádio sem torcida, mano. Ou vai perder pontos também. Não adianta você só tirar multa. Os caras têm grana pra dar e vender aí. É isso aí, gente. Papo agradável aqui. Futebol é sempre, né, gostoso de falar, de discutir, ainda mais quando tem um experiente na bancada aqui, que é o Wallace Quaresma. A gente volta aí novamente para fazer um resumão sobre os times do ABC, que é a nossa pauta, mas a gente sempre vai falar de um time grande, algum de destaque, algum jogo de destaque, que foi a violência, né? Ou do Novo Horizontino, que foi um herói ali jogando com o Palmeiras, né? E chegou próximo de ser campeão, obviamente, estava lá disputando a final. A gente volta aí na próxima edição, na nossa segunda temporada do ABC News, falando de esporte do ABC. Um abraço a todos e até a próxima.